E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui então foi o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 16ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para trazer para vocês a nossa escalação do nosso time principal focado em pontuação, galera. Vídeo de hoje nós vamos pensar somente em pontuação, não estamos pensando em valorização. Porém, se você já estiver vendo esse vídeo um pouco mais tarde, na descrição do vídeo, galera, se você já estiver vendo um pouco mais tarde da sexta ou no sábado, na descrição do vídeo vai ter um time que a gente vai fazer de 100, 110, 120, 130, 140 e até 150 cartoletas. Tranquilo, galera? Então, descrição do vídeo, sempre pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, parceiro, e vem participar dessa família do canal mais completo de Cartola FC desse YouTube. Lembrando que rodada passada a gente mitou irado, muita gente mitou com a gente seguindo as nossas dicas, e nessa 16ª vamos mitar de novo. Tranquilo? Então é isso, galera, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de mostrar o nosso time principal, galera, vamos falar rapidinho como fomos nessa 15ª rodada. 15ª rodada que foi excelente para a maioria dos cartoleiros. A gente pontuou 96.22, isso que a gente deveria ter pontuado 100. Infelizmente, na hora que eu fui confirmar, o Lucas Veríssimo não confirmou e acabou mantendo o Jeromel, que não jogou. Se eu tivesse colocado, se o Cartola tivesse confirmado o Lucas Veríssimo, eu teria pego 100 pontos, mas 96.22 é muito bom. Estou extremamente feliz. A média dos cartoleiros foi bem alta, de 59, óbvio, porque os jogadores mais escalados realmente pontuaram muito alto, como Diego Souza, André e o Vanderlei Luxemburgo. Foram algumas opções que no agregado já eles, só esses três, pontuaram perto dos 50 pontos. Uma rodada muito ótima, e vamos fazer com que essa 16ª, galera, seja igualzinha a essa 15ª, mitagem pesada de novo. Tranquilo? E para começar esse nosso time principal, vamos começar pelo nosso goleiro, que vamos manter o Vanderlei, galera. Não tem outra opção, galera. Toda rodada que eu coloco o Vanderlei pontuou muito bem. Uma média de 10.21, uma média muito absurda do Vanderlei. Os scouts dele são totalmente positivos. Não tem uma pontuação ruim, salve aqui nessa 4ª rodada. Ele é muito regular, 35 defesas difíceis, apenas 10 gols sofridos. O Santos está se mostrando uma defesa muito constante no Campeonato Brasileiro. O Santos só sofreu até o momento 10 gols, se não me engane, é a segunda melhor defesa, somente atrás da defesa corintiana, que só sofreu 7. Perspectiva muito grande de conseguir o SG e ter defesas difíceis, visto que o Bahia é um time que impõe muito seu futebol. Um time com meio campo muito envolvente, que costumeiramente também sabe arrematar muito bem de fora da área. Isso pode gerar uma quantidade boa de defesas difíceis para o Vanderlei, o que é ótimo para a gente. Tranquilo? Subindo aqui, galera, para agora a lateral, vamos também manter o outro jogador que estava no nosso time, que era o Sid Clay. Muita gente até brincou comigo, dizendo, pô, eu não botei o Sid Clay, botei o Mena, mitei. É verdade, parceiro, o Cartola é assim, às vezes você coloca uma peça muito boa, às vezes uma peça ruim, é assim que se faz. Porém, nessa eu vejo o Sid Clay com certeza como uma das melhores, apesar de a Ponte ter vindo de vitória e o Atlético Paranaense ainda está numa fase meio complicada. O Atlético Paranaense começou muito ruim a competição, deu uma subida muito grande e voltou a ter uma queda muito abrupta, tanto que agora já está voltando a flertar ali com a zona do rebaixamento. Porém, o Sid Clay é um jogador que se destaca de qualquer maneira, um lateral que tem 3 gols e 3 assistências, é uma quantidade muito alta mesmo, e o Sid Clay é um lateral mesmo, porque muitas vezes a pessoa pensa, o Iago Pikachu. O Iago Pikachu, galera, ele tá como lateral no Cartola, mas ele é um ala, ele é um atacante. Sid Clay não, Sid Clay é um lateral que tem 3 gols e 3 assistências. É porque muitas vezes no esquema tático do Atlético Paranaense, o Sid Clay acaba muitas vezes tendo uma liberdade realmente muito grande para subir. Isso faz com que ele tenha 3 gols, 3 assistências. Além disso, em roubado de bola, ele é muito seguro em relação ao número de faltas cometidas. Tem uma média de 6.28 e as últimas pontuações dele, simplesmente não existe pontuação negativa. Perspectiva excelente de boa pontuação para o Sid Clay. Lembrando que a Ponte, apesar da vitória, joga geralmente muito bem no Moisés Lucarelli. Quando sai dos seus domínios, costumeiramente vai pegando péssimos resultados. Tranquilo? Ao lado dele a gente vai escalar Diogo Barbosa, galera. Tem muitas opções razoáveis de lateral. Eu vi poucas opções fora de série para lateral. Porém, o Diogo Barbosa eu acho que é uma boa. Tanto para quem quer até valorizar, tá muito desvalorizado. E por outros fatores. O Diogo Barbosa é um jogador que apoia muito pelo lado cruzeirense. É um jogador que, pelo menos nos jogos do Cruzeiro que eu vi,
Eu achei ele um dos jogadores mais apegado taticamente, com empenho. Se você for ver os scouts dele, 24 roubadas de bola para apenas 13 faltas cometidas. Se você também ver excelentes pontuações, raramente ele faz algumas pontuações baixas, somente 3 até o momento na competição. E geralmente esses jogos, se a gente for analisar, são jogos porque o Cruzeiro ele oscila muito, geralmente contra adversários que tentam impor muito o seu jogo. Não vai ser o caso, o jogo é contra o Avaí na ressacada. A tendência do meu ponto de vista é que o Cruzeiro imponha seu futebol, imponha mesmo, ou seja, nós estamos falando também do pior ataque da competição. O Avaí não fez gol na última rodada, então ainda se manteve como o único time que não passou de 10 gols até agora na competição. Pegando o Cruzeiro, vejo perspectiva boa de SG pelo lado do Cruzeiro e uma vitória, quem sabe o Diogo Barbosa dando até uma assistência. Então estamos indo com ele. Na zaga a gente vai colocar primeiramente o Heber, galera. Eu vejo o Flamengo como grande, se não é o maior, ele está entre os dois maiores favoritos dessa rodada, pegando o Coritiba, que vem numa fase muito ruim, levou simplesmente uma lapada de 4-0 da Ponte Preta, foi jogando em Campinas, mas agora vai jogar no estádio do Flamengo. O Flamengo veio um pouco ruim nessas últimas rodadas na competição. É verdade também que teve confrontos complicados, como o Grêmio, mas estava no embalo muito alto que acabou sendo freado um pouquinho. Porém o Hever, galera, é um jogador que não necessita tanto desse belo momento do Flamengo. Ele se aproveita, porém não depende. Se a gente for ver 14 roubadas de bola para apenas 6 faltas cometidas, é mais do que o dobro. 4 SG, ou seja, ele não tem tantos SG assim, ou seja, menos de 1/3 dos jogos que o Hever joga, ele tem SG e mesmo assim ele ainda consegue uma média de 3.9, já tem gol, sobe muito à frente, acaba cabeceando muito e como eu disse, um dos fatores mais importantes, não faz tanta falta, menos de meia falta por jogo para um zagueiro, é uma média muito boa. E ao lado dele a gente vai escalar David Braz, galera. O jogo não é simples. O Bahia é um time complicado, o Santos não tem um ataque muito fora de série, porém o que eu tinha falado do Vanderlei, eu repito pro David Braz. Opa, deu um tiltzinho aqui. Nós estamos falando da segunda melhor defesa da competição. Entre os 10 melhores times da competição, galera, o Santos tem o pior ataque, apenas 15 gols marcados, o mais perto dele é o Botafogo. Tipo, ele é muito atrás do que o Corinthians, que já tem 25, o Grêmio, que já tem 30. É um ataque literalmente fraco, tanto que os atacantes do Santos não têm grandes médias, porém os defensores do Santos são extraordinários e eu vejo um fator importante. O David Braz, 9 faltas em apenas 9 roubadas de bola, ou seja, não é um jogador que se compromete muito nem em falta nem em roubada de bola, e 9 SG. Dos jogos que o David Braz joga pelo Santos, dos 13 que ele jogou, 9 ele conseguiu SG, ou seja, ele é muito, mas muito importante para o sistema tático do Santos. Vejo uma perspectiva muito boa de SG para esse jogo de novo, tanto que estou indo com 2 defensores santistas, que é Vanderlei e o David Braz. Defesa fechada, galera. Vamos subir agora para o nosso meio de campo, que já começa com o maestro Diego. Cara, é simples. Se eu disse que o segundo time mais favorito, ou o mais favorito, acredito que seja o mais favorito. Quem esteja meio perto, você poderia dizer que é o Santos, né? Mas eu acho o Bahia um adversário muito mais difícil do que o Coritiba no momento. Os outros jogos são jogos bem equilibrado assim. O Botafogo poderia ser muito favorito, mas é fora de casa, então eu diria que o Flamengo e o Santos são os grandes favoritos dessa rodada, com um aval a mais ainda pro Flamengo. E o Diego, galera, é o grande maestro desse time, é um jogador que sofre muita falta, apesar de cometer 15 faltas, que nem é muito para 12 jogos, ele tem 17 roubadas de bola para um jogador de frente, isso é uma média gigantesca, 4 gols e 2 assistências, ou seja, metade dos jogos que o Diego joga pelo Flamengo, ou ele faz um gol ou ele faz uma assistência, isso é muito bom. E como a gente pode ver, somente uma pontuação negativa até o momento na competição, um jogador completo, claro que ele é bem salgadinho, mais de 20 cartoletas, porém se você tiver, é um jogador que com certeza vale a pena, se não mita, pontua 5 ou 4, é um jogador muito seguro para estar no seu time. Ao lado dele a gente vai quase não sai. A gente vai colocar o Bruno Silva, galera. Por um fator simples, o Bruno Silva é um jogador que muitas vezes a gente nem lembra tanto, principalmente porque ele é um volante, porém, ele é um jogador que está aparecendo muito à frente. O Botafogo, ele joga num esquema tático engraçado, se a gente for ver. Porque se a gente for raciocinar, os dois grandes meias que o Botafogo tinha esse ano era Camilo e Montijo. O Montijo se contundiu e o Camilo agora foi transferido para o Internacional. E mesmo assim, o Botafogo continua com um futebol muito vistoso e
vistoso eu não diria tanto, mas é um futebol muito competitivo, apesar de ele jogar com, na teoria, como se fosse 4 volantes. Porém, são jogadores que vão muito. O Botafogo tem uma coisa que eu gosto muito e o Bruno Silva faz muito, que é fazer o homem surpresa, porque tem o Roger e o Pimpão lá na frente, que se mantém lá na frente, e muitas vezes o Bruno Silva vem como aquele ponta de lança, tanto que já tem 4 gols, 2 assistências, e como ele de origem é volante, ele tem mais roubado de bola do que faltas cometidas, uma média de 6.14, todas pontuações positivas, nem todas são muito altas, porém se a gente for raciocinar, ele mantém um determinado padrão de regularidade, salve uma outra rodada que ele pontuou 0.7, ele pelo menos fica ali acima de 2, e como esse jogo é contra o Atlético Goianiense, eu vejo o Atlético Goianiense muito encaixotado e o Botafogo infringindo muito o ataque, e o Bruno Silva sempre pode deixar o golzinho dele, por isso estará no meu time. O nosso outro meio-campista para fechar é Diego Souza, né, galera? Para finalizar o nosso meio de campo, 6 gols, o Sport vivendo uma campanha extraordinária, passou do Palmeiras por causa da sua vitória, uma assistência, 6 gols, é um absurdo. Ou seja, 9 jogos, 6 gols, dá uma média de quê? 66% dos jogos que o Diego Souza, 2/3, que o Diego Souza joga pelo Sport, ele faz gol, é batedor de pênalti, apesar de ter mais faltas do que roubar de bola, isso pouco importa, porque muitas vezes ele funciona até como um segundo atacante, quando não é, até o próprio centroavante, muitas vezes quando o André sai, ou seja, perspectiva muito alta de gol, o Sport vem numa fase extraordinária, tá jogando em casa contra um Palmeiras que às vezes mostra, ainda o próprio Cuca disse que não encontrou um esquema perfeito pro Palmeiras, nem de titular, então ainda é um time que tá se construindo. Eu vejo Diego Souza como uma bela opção, uma perspectiva altíssima de mitagem. E agora pro nosso comando de ataque, o que é que eu disse? Flamengo, um dos grandes favoritos, não poderia faltar Paulo Guerreiro, galera. 5 gols até o momento na competição, metade dos jogos que ele joga pelo Flamengo ele faz gol, e muitos desses jogos são quando ele joga na Ilha do Urubu, onde ele próprio disse que sente uma atmosfera diferente, que dá vontade de você jogar mais. 17 finalização, ele tem uma quantidade realmente muito alta de faltas cometidas, porém ele também sofre uma quantidade muito grande de faltas. O Paulo Guerreiro, ele não é um centroavante que é tão matador assim. Ele é um atacante que ele protege muita bola para quem tá chegando pelos lados. Isso faz com que o zagueiro muitas vezes vá lá e bata nele. Com isso ele também ganha muito ponto pelas faltas. É um jogador que esporadicamente dá umas limitagens pesadas, como a gente pode ver. Ele é um jogador que negativa, 3, aí pontua 14, 32, 12, pontua 9, ou seja, é um jogador que na hora que é pra mitar, ele imita, parceiro. Então eu tô confiante que contra o Coritiba o Flamengo é muito favorito. Tô colocando Paulo Guerreiro. Ao lado dele, galera, vamos colocar o Jô, um jogador que pode causar um pouco de polêmica. Porém, galera, por que eu vou colocar o Jô? Galera, a defesa do Fluminense é simplesmente uma franga total. Total, não tem pra onde. Se a gente pegar os 10 primeiros colocados, que começa do Vasco, é a segunda pior defesa. O Fluminense tem 23 gols sofridos. Entre os 9 primeiros colocados, ele é disparado 5 gols a mais do que Palmeiras e Sport já sofreram. É um time que sofre muito gol. É óbvio que tem um ataque muito poderoso, tanto que tá ali empatado com o Sport, somente atrás de Corinthians e Grêmio. Óbvio, para aguentar uma defesa tão vazada tem que ter um ataque poderoso. Ou seja, vejo uma perspectiva de que o Fluminense, do meu ponto de vista, vai tentar impor um pouco o jogo contra o Corinthians. E o Jô é aquele jogador que sempre pode marcar seu golzinho. E como o Fluminense mostra ter uma defesa muito fragilizada, eu vejo como uma bela opção o Jô para essa rodada. Se você quiser um pouco mais de segurança, vai no Romero também pelo Corinthians. Não é um jogador tão dependente de gol, que pode se dar bem ali nas roubadas de bola também. Então, Romero, se você quiser um pouco mais de segurança. E para finalizar, nós vamos com Roger. Eu acho que o Botafogo é bem favorito contra o Atlético Goianiense. Na verdade, galera, é muito difícil um time pegar o Atlético Goianiense e não ser favorito. É um time muito fraco tecnicamente. Do meu ponto de vista, já está rebaixado. É muito fraco mesmo, ele é muito fraco. Qualquer time que joga contra ele, ele não consegue impor. Já se tornou a pior defesa da competição. Só não é o pior ataque, porque o Avaí também é uma decepção total no ataque. Tem um goleiro que faz milagre de só ter sofrido 18 gols. Porém, o ataque não ajuda em quase nada. Então, contra o Atlético Goianiense, que é muito fraco mesmo, virou a pior defesa. Levou de 4 ali do Sport. Eu vejo o Roger fazendo gol quase que
100% de chance. É muito difícil não fazer gol no Atlético Goianiense, por isso eu tô indo com o Roger. E de técnico eu vou colocar o Zé, porque eu acho que o Flamengo é o grande favorito dessa rodada. Tranquilo? Vou rapidinho agora colocar no campinho pra vocês. Ficou Guerreiro, Roger e Jô, 3 centroavantes de peso. No meio de campo ficou Bruno Silva, Diego Souza e Diego. Na lateral, Sid Clay, Diogo Barbosa. Zaga, Hever e David Braz. Goleiro, Vanderlei. Técnico 0K, do time ficou de 168,71 cartoletas. Sempre lembrando para vocês que se ocorrer alguma modificação nesse time, vai sair amanhã, sábado, no nosso time definitivo, que sai junto com o vídeo das nossas ligas. Se você não tiver tanto dinheiro para escalar esse time, fica ligado que 8 horas da noite dessa sexta vai ter ainda no canal a escalação dos nossos times de 100 até 150 cartoletas, para quem quer valorizar e para quem não tem tantas cartoletas assim para escalar esse time. E que todos mitem. Um abraço a todos e valeu!